E aí, galera, nota 1000. Estudando muito para ficar no topo da lista, hein? Olá! A hora que sair o resultado, eu quero que você entre lá numa live ao vivo e me conte o seu resultado, hein? Positivo, óbvio. E se for negativo, começa tudo de novo, certo? O importante é persistir. Então, a sua capacidade está em tuas mãos. Você é seu melhor investimento, viu? Quando você faz alguma coisa, você não está fazendo para mim, não está fazendo para sua pro, não está fazendo para sua mãe, para seu pai. Você está fazendo para você. Isso é muito importante. Eu não estou falando que é fácil, eu estou falando que é possível. Então, você é o seu melhor investimento. Invista em você. Utilize o seu tempo útil estudando, certo? Eu falo assim, estudar não é o único caminho para o sucesso, mas é um caminho muito certo, né? Todos os meus bons alunos dedicados estão hoje, ó, top, certo? Então, acesse o site Galera Nota 1000, siga as redes sociais, dá um joinha lá, um like e fique atento, porque nós sempre vamos publicar novidades e colocar lá o cronograma de lives, certo? Então, hoje nós vamos para mais uma aula de gramática, concordância verbal. Nós vamos para a regra geral. Então, eu fiz as aulas de concordância, eu fiz lá, e de regência também, tá? Igual de extripador, tá? Por partes. Você vai lá, assiste a regra geral, sempre assim, ok? Tenta fazer os exercícios. Simone, fiquei com uma dúvida no uso do verbo ser. Simone, eu fiquei com uma dúvida num caso específico. Gente, ok. As aulas específicas também estão lá, certo? A bateria de exercícios, ela vai compor todos os casos aí, né? Possíveis, os casos que caíram nos maiores vestibulares, para que você tenha acesso e pratique. Mas nada substitui você ser um leitor atento. Quando você vai ler, lógico, um texto de qualidade, né? Eu sempre brinco, não é o jornal Meu Bairro, é o jornal de grande circulação, é a revista de grande circulação. É um site que você confia, tá? Lembra lá os critérios de uso e de acesso à informação? Tem que saber usar a internet a seu favor, né, gente? Então, vai lá, leia com atenção. Por quê? Porque a correção gramatical é muito boa. Então, preste atenção, leia com atenção. Lembrem que em língua portuguesa, muitas vezes, nós falamos aqui no Brasil, cortando os S's finais. Cortando os R's finais. E muita gente não consegue, né, fazer essa transposição. Ela corta na fala, mas ela escreve na escrita. O mais comum é que você corte na fala e na escrita também, tá? Esse é um erro muito comum. Se você, desculpe, não conseguir fazer essa transposição entre a fala e a escrita, você realmente está com problema, tá? Então, é treino, é atenção. Escrever o seu texto, faça aquele pente fino, certo? Concordância e regência faz parte dos critérios de correção. Vai lá para a aula de redação para você ver. Toda a aula eu vou falar no final, vou falar o final da aula. Critérios, paragrafação, caligrafia, legível, nanana, regência, concordância, pontuação, acentuação, tá? Então, quando você mandar também a sua redação para nós corrigirmos, né, para o site lá do Scrib, corrigir a sua redação, preste atenção. Eles colocam lá, né, o que você errou, o que você deve melhorar, a palavra que está escrita de forma incorreta, certo? Se o problema é de regência, de concordância, fique atento. O importante é a sua atenção. Você é seu primeiro corretor, ok? Então vamos lá. A nossa aula agora de concordância verbal, eu sempre gosto de começar essa aula colocando concordância versus regência. Concordar é flexível. Eu estou trabalhando com o quê? Gênero, masculino e feminino, número, singular e plural.
ok? Isso tranquilo. Mas eu tenho, assim, uma série de possibilidades. Pode ser desse jeito, mas pode ser daquele. Então, é mais atenção no uso do que decoreba de regra, tá? Regência, pensa. Reger, reges, rei. Quem mandar. Manda, é obrigatório. Então, eu coloquei um exemplo aqui muito legal, muito simples para vocês guardarem. Eu, pronome pessoal reto, certo? Primeira pessoa. Ele vai ter um verbo na frente. Gosto. Eu gosto. Certo? Então, o verbo sempre concorda com o sujeito. Quando a gente está falando dessa concordância, o verbo concorda em número e pessoa, certo? Então eu falo que esse verbo aqui está na primeira pessoa do singular, que é a classificação do pronome pessoal reto, pronome sujeito, eu. Aí vamos para a segunda parte. Então, ó, eu concordei o verbo com o pronome, ok? Em número, pessoa. Gosto de. Então, olha isso. O verbo concordou aqui em número e pessoa. Gosto de. Qual é a funçãozinha desse de aqui? Esse de é uma preposição, lembra? Quem gosta, gosta de algo ou gosta de alguém. Eu não posso falar gosto você, certo? É meio indígena isso. Gosto você. Não pode. Eu tenho que falar gosto de você. A nossa língua, ela tem muito isso de usar preposições que vêm do verbo. Gosto de você. Olha lá, faz essa ponte. Essa preposição vem do verbo gostar. Então o verbo gostar, ele manda essa preposição. Dá para eu falar gosto você? Não dá. Então o verbo, ele rege a preposição de, ele é obrigatório. Então é obrigatório usar a preposição de frente ao verbo gostar. Então, ó, nessa oração aqui, eu tenho a concordância do verbo com o pronome, então com o sujeito, né? O verbo sempre concorda com o sujeito. E tenho a regência verbal. Então, o verbo manda a preposição. Ok? Então, vocês perceberam que é só atenção? Se lá houver uma oração e ele pedir para você, assinale a alternativa em que defina corretamente a concordância do verbo. É só você prestar atenção. O verbo está concordando com quem? Com o pronome? Então, o verbo gostar concorda em número e pessoa com o sujeito, pronome, reto, eu. Ok? E se for regência? O verbo gostar rege a preposição de, tornando-se um verbo transitivo indireto. Ai, Simone, o que é verbo transitivo indireto mesmo? Gente, vai lá no menu. Tem uma aula disso que eu explico. O tipo, né, a classificação verbal e a transitividade verbal. É transitivo direto? É transitivo indireto? É verbo de ligação, né? Um verbo de estado? É um verbo de fenômeno? Ok? Então, nas aulas de gramática, vocês vão ver que existem links com outros conteúdos. Teve dúvida? Vai lá para o menu e acessa aquela aula da dúvida que você encontrou, por exemplo, agora. Tudo bem? Sujeito simples. Lembrando, o verbo concorda com sujeito. Ó, eu tô dando exemplos bem simples, porque essa aula é uma aula de regra geral, certo? Claro, você vai encontrar períodos mais complexos, para isso que serve a lista de exercício, tá? Então, por exemplo, se eu pego um texto literário, nós temos construções mais rebuscadas, então construções mais elaboradas. Aqui é para você fixar a regra geral, para você ter, não, a regra geral é assim. Se eu encontrar um período mais rebuscado,
Qual é a regra geral? O verbo concorda com o sujeito. Acha o sujeito da oração, né? Aí você vai ver se está concordando corretamente ou não. Então vamos lá. Singular, singular. Terceira pessoa do singular. Terceira pessoa do singular. Terceira do plural. Terceira do plural. Ele sonhava muito com a vida. Eles sonhavam muito com a vida. Tudo bem? Então, ó, deu para perceber, né? Tranquilinho. Sujeito composto. Anteposto. Antes do verbo. Ó, a gente tá falando de concordância verbal, tá? Presta atenção. Eu tô falando de concordância verbal, eu tô falando com quem o verbo concorda. Presta atenção, hein? Ó lá. Você e ela estão corretos. Ambos. Ó, estou me referindo aos dois núcleos do sujeito. Você e ela estão certos. Então, ó, sujeito está antes do verbo. Sujeito posto. Colocado depois do verbo. Passará o céu e a terra. Eu tenho duas opções. Gente, então você não vai errar, né, cabeção? É isso. Se eu tenho opção A, opção B, se você colocar no singular, certo. Se você colocar no plural, certo. Passarão o céu e a terra. Ok? Sujeito composto por pessoas gramaticais diversas. Aí sim, agora pegou, tá? Prestem atenção. Por quê? Porque isso acontece muito em trechos literários. Principalmente se o trecho literário for do século XIX, né? Começo do século XX. Então, se a gente pegar Machado de Assis, essa de Queiroz, né? O próprio Mário de Andrade, se a gente pegar esse pessoal aí, apesar que se você pegar um texto do modernismo, ele já tem uma língua mais próxima. Se você pegar um livro realista, romântico, aí pegou, tá? Porque as construções são bem diferentes, distantes do que nós temos hoje, certo? Então vamos lá. Eu, tu, não, desculpa. Ele, tu, eu. Eu. Eu é um pronome que manda, tá? Quando eu falo eu, mas qualquer um, eu mais qualquer um, vira nós. Eu mais qualquer pessoa, vira nós. Então, ó, ele, tu, eu, permanecemos imóveis. Terceira pessoa do singular, segunda pessoa do singular, primeira do singular, primeira do plural. Volta. Terceira do singular, segunda do singular, primeira do singular. Mandou. Primeira do singular mais qualquer outro, o verbo primeira do plural. Permanecemos. Quem mandou? O eu. Agora, tirei o eu, prestem atenção. Por quê? Porque nós não usamos mais a segunda do singular, né? Quando você manda conjugar um verbo na segunda pessoa, é o cão chupando manga, debaixo do pé de mexerica, tá? Porque ninguém mais utiliza na fala, porque é uma conjugação difícil. Lembra que eu falo toda aula? Meu, a língua é preguiçosa, né? O nosso aparelho fonador, ele quer o que é mais fácil. Eu não falo este, tua. Eu falo esse, sua, né? Olha, esse, escorrega, né? Fala mó rapidão. Então, a nossa língua, ela tenta ser mais econômica, então faça uns cortes. Ela tenta ser mais flexível, então você fala o que é mais fluente, o que é mais comum. E também é uma acomodação, né? Por quê? Porque conjugar o verbo na segunda, como não é de uso, você tem que parar para pensar. Ele não sai de uma vez, não é automático, tá? Isso acontece com outros verbos também. Lembra naquela aula de colocação pronominal que eu falei da mesóclise, né? O nome da sua filha do meio? Então, a mesóclise não é mais usada na fala, o que a gente faz? Locução verbal. Dar-te-ei, vou te dar. Muito mais fácil. Você não precisa pensar. Dar-te-ei, você precisa pensar. Vou te dar, não. Certo? A mesma coisa aqui. Então, vamos lá, ó.
Respira. Tu e ele. Segunda do singular. Terceira do singular. Não falais a verdade. Segunda do plural. Doeu, né? Doeu. Ok. Lembrem. Se eu tenho eu, vira nós. Se eu tenho tu, vira vós. Tá? No coloquial, então, na fala, como as pessoas utilizam, tu e ele não falam a verdade. Não falam. O que nós fazemos? Nós concordamos com ele. Então a gente joga para a terceira do plural, porque é mais fácil, não preciso pensar, né? Pensem, cidades litorâneas, ou aí a maioria, né, dos estados que utilizam o tu em vez de usar o você. Aqui em São Paulo, nós utilizamos o você, tirando a parte litorânea, que por vezes usa o tu, certo? Existe um erro de conjugação. Tu vai. Tu vai. Olha. Tu, segunda. Vai, terceira. Perceberam que essa adaptação ela foi feita? Por quê? Porque justamente é muito mais fácil, né? Usar a terceira. Em poucos lugares nós vemos a utilização da segunda pessoa de forma correta na conjugação verbal, tá? No sul do país eu vejo que a variante ela se torna mais próxima do correto, né? Em alguns lugares também do norte e nordeste também próxima do correto, tá? Então isso acabou se tornando uma variante linguística também, a conjugação verbal, tá? Então cuidado com isso, porque, tá, você é aqui de São Paulo? Ok. A gente não utiliza isso daqui. Então, claro que vai dar creque na hora de fazer, tá? Então, prestem atenção. Só vai dar creque quando tiver o tu. Porque aí, no formal, né? Na língua portuguesa, formal, escrita, na regra, vai para a segunda do plural. Tudo bem? Então, cuidado com isso. Essa é a maior atenção que você deve ter. Conjugação verbal. Tá? Para e preste atenção. Nós falamos de um jeito. Escrevemos de outro jeito, totalmente diferente? Claro que não, né? Você fala de um jeito que é mais próximo, lembra que eu falei? Mais prático? Ok, mas quando você vai escrever, você vai fazer a produção de texto, pense escrito. É um exercício. Você tem que pensar escrito, ok? Lá no menu existem as regras mais específicas da colocação pronominal, também da regência verbal. Então, casos especiais, verbos especiais, situações especiais. Passa por aquela aula também, tá? Assistam a aula, mas o mais importante não é você decorar a regra, não é isso. O mais importante é você ser um leitor atento, um escritor atento. Quando você lê com atenção, você vai observar que os textos aí os textos que são, né, que circulam nas grandes mídias, cuidado com o que você lê, tá? Você tem que ter habilidade também de seleção daquilo que você acessa lá na internet, né? Então, prestem atenção, por quê? Porque aquele texto, ele é um influenciador da sua escrita. Então, leia com atenção, veja como... Eu tô fazendo essa aula de concordância, certo? Então, tá, leia um texto agora sobre atualidade, prestando atenção na concordância. Esse é o exercício. Vai lá para o menu, acesse o arquivo PDF de exercícios. Faça o exercício. Confira a resposta comentada. Tem dúvida? Anote. Não é para você ficar só aqui olhando para minha cara. Anote a sua dúvida. Quando houver uma live sobre esse tema, tire a sua dúvida, mande lá
né? Ou preste atenção na dúvida do seu colega, que também está perguntando. Pode ser que respondendo a dele, eu já respondo a sua. Tudo bem? Então, ó, força na peruca. Eu estou na maior torcida. Eu quero, assim, receber 1 milhão de respostas positivas de pessoas que conseguiram alcançar o seu sonho, que é passar no vestibular que você escolheu. Não importa que é aqui, ali, na esquina, não interessa, pra mim não interessa. O que me interessa é que você consiga alcançar aquilo que você projetou pra sua vida, ok? Então, força na peruca, acesse o site, siga as redes sociais e até a próxima aula.